Olá! No mundo de hoje, onde os dados são verdadeiros tesouros, como é que a gente faz para proteger os nossos reinos digitais? Bom, hoje nós vamos mergulhar fundo na resiliência cibernética e entender as estratégias para construir uma fortaleza digital de verdade. E para a gente começar a entender isso, vamos usar uma analogia que ajuda bastante. Pensa na rede de uma organização como uma fortaleza medieval. Ela tem muros altos, tem guardas, tesouros lá dentro e, claro, sempre tem possíveis invasores tentando entrar. Essa ideia, essa imagem, vai ser o nosso guia ao longo de toda essa análise. Olha, toda fortaleza que se preze daquelas impenetráveis começa com o quê? Um plano super detalhado, uma planta baixa. E no nosso mundo digital, essa planta baixa é o que a gente chama de resiliência fundamental. É basicamente um conjunto de práticas que garantem que tudo esteja bem organizado, documentado e, o mais importante, sob controle. O primeiro pilar é o gerenciamento de configuração. Pense nele como a planta detalhada da nossa fortaleza, sabe? É ele que especifica como cada tijolo e cada pedra devem ser colocados. Tudo isso para garantir que cada componente da nossa infraestrutura esteja exatamente como deveria estar, num estado confiável e bem documentado. E no coração desse plano todo, a gente encontra o CMDB, ou Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração. Ele é tipo o mapa mestre da fortaleza. É ele que conecta tudo, gerenciamento de incidentes, de problemas, de mudanças, criando uma visão única, completa, de toda a infraestrutura de TI. É fundamental. Logo em seguida vem o gerenciamento de ativos. Se o gerenciamento de configuração é a planta, o gerenciamento de ativos é basicamente o inventário de tudo de valioso que tem lá dentro dos muros. Servidores, computadores, softwares, absolutamente tudo precisa ser identificado, monitorado e, claro, protegido. E esse gerenciamento não é algo que se faz uma vez só. Ele acompanha todo o ciclo de vida de um ativo, desde o planejamento da compra, passando pela aquisição e o uso no dia a dia, até a hora de se desfazer dele de forma segura. É um processo contínuo, sabe? E é isso que protege os recursos mais valiosos da organização. Nenhuma fortaleza séria pode ter seus muros alterados de qualquer jeito, sem um plano super rigoroso. E o mesmo vale para uma rede. O controle de mudança serve justamente para isso. Garantir que qualquer modificação, seja uma simples atualização de software ou a adição de um servidor novo, seja feita de forma controlada para minimizar qualquer risco. O ponto-chave aqui é seguir um processo formal, um passo a passo. Primeiro, se cria uma requisição de mudança, a tal da RFC. Depois, ela é analisada para entender o risco e o impacto. Aí sim, ela é aprovada e só então implementada. E o mais importante de tudo, sempre, sempre com um plano de reversão, um rollback. É a nossa rede de segurança caso alguma coisa dê errado. Assim, a gente garante que as mudanças sejam seguras e controladas. Muito bem, a nossa planta baixa já está pronta. Agora, vamos para a parte da defesa ativa da nossa fortaleza. Porque não adianta só construir muros fortes, né? A gente precisa ter estratégias para defender esses muros e, quem sabe, até enganar o inimigo. Vamos pensar no pior cenário. E se a fortaleza principal for atingida por um desastre? O que acontece? Bom, a resposta para isso está na resiliência do local de operações. Ou seja, ter um plano B, um lugar alternativo prontinho para assumir tudo se for preciso. Basicamente, existem 3 tipos de locais de recuperação que o mercado chama de hot, warm e cold. Um site hot, ou quente, é um espelho do principal, pronto para assumir em minutos. Já um site warm, ou morno, está parcialmente pronto. E um site cold, o frio, é só a estrutura física, o esqueleto. A escolha entre eles sempre vai ser um equilíbrio entre o custo e quanto tempo o negócio aguenta ficar parado. No fim das contas, a decisão se resume a uma pergunta que toda organização precisa se fazer. Por quanto tempo a gente pode se dar ao luxo de ficar fora do ar? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o tamanho do investimento necessário. A estratégia aqui é a famosa defesa em profundidade. A ideia é bem simples: nunca confiar em uma única barreira. É como se os firewalls fossem a muralha externa, os sistemas de detecção de intrusão fossem as torres de vigia e os antivírus, os guardas patrulhando os corredores. Cada camada a mais que a gente colocar torna a vida do invasor muito mais difícil. Mas e se a gente pudesse ir além de só defender? E se a gente pudesse também enganar os atacantes? É exatamente aqui que entra a tecnologia de engano. Em vez de só bloquear, a gente monta armadilhas para entender como o inimigo age. A ferramenta mais conhecida para isso é o honeypot, ou pote de mel. É um sistema que funciona como uma isca, que a gente deixa vulnerável de propósito na rede para atrair os atacantes. E aí, enquanto o invasor perde tempo com o alvo falso, a equipe de segurança consegue observar as técnicas dele e, com isso, fortalecer as defesas de verdade. É uma jogada de mestre. Agora vamos falar sobre os guardas da nossa fortaleza, os profissionais de segurança. Para defender o território, a primeira coisa que eles precisam fazer é conhecer esse território como a palma da mão. E para isso existem algumas ferramentas básicas que todo guarda digital tem que ter no cinto. Essas são as ferramentas de linha de comando mais fundamentais. O ping é como gritar no portão do castelo para ver se alguém responde, ou seja, se um sistema está online. O ARP mostra quem está conectado ali na rede local, e o Route e o Tracer mapeiam os caminhos por onde os dados passam. São ferramentas essenciais para o reconhecimento básico da rede. Olha só um exemplo prático. A saída desse comando, o ARP-A, lista os endereços IP e os endereços de hardware de cada dispositivo. Para um analista de segurança, isso é como ter uma lista de presença de todos os dispositivos que estão dentro de uma sala específica do castelo. Ok, conhecer o próprio território é o primeiro passo. Agora, vamos equipar os nossos guardas com ferramentas mais avançadas, para eles poderem caçar ativamente as ameaças que talvez já estejam escondidas por aí. E a principal ferramenta para isso é, sem dúvida, o Nmap. Ele não é conhecido como o canivete suíço dos scanners de rede à toa, não. A versatilidade dele para descobrir máquinas, portas abertas, serviços rodando e até vulnerabilidades numa rede é simplesmente incrível.
E aqui a gente vê o poder do Nmap em ação. Veja que ele não só encontrou um serviço rodando na porta 445, mas ele usou um script e identificou a vulnerabilidade MS17-010, que é, por sinal, a mesmíssima falha que foi explorada pelo famoso ransomware WannaCry. É como se o guarda não só visse uma porta, mas soubesse que a fechadura está quebrada e exatamente como arrombá-la. Agora, se o Nmap é um scanner, o Wireshark é um microscópio. Ele permite que os analistas capturem e inspecionem o tráfego da rede num nível de detalhe absurdo, pacote por pacote. Com essa visão, um analista pode literalmente dissecar o fluxo de dados em tempo real, filtrando por erros, por avisos ou por conversas específicas. É uma ferramenta extremamente poderosa para identificar anomalias e encontrar a impressão digital de uma atividade maliciosa, algo que outras ferramentas talvez nem percebessem. E tudo isso nos leva à ideia central de hoje. A resiliência, no final das contas, é muito mais do que só defesa. É a capacidade que uma organização tem de se adaptar, de aprender com os incidentes e de se recuperar ainda mais forte. É um ciclo, sabe? Um ciclo contínuo de preparação, defesa e evolução. Então, a questão que fica para a gente pensar é a seguinte: o cenário de ameaças muda todo santo dia. Os invasores criam táticas novas o tempo todo. A pergunta não é se a fortaleza é impenetrável hoje, mas sim se ela está pronta para se adaptar e encarar os desafios de amanhã.